Adão. O mundo sempre há de vencer. Quem quer ter no coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu a música. Pede, pede, dá-te mudar, pede, confere, confessou, e mudarei com sorte. Terremoto e vento afora, do céu fogo e nos furou, ouviu Elias a minha voz. Voz de amor, sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu a buscar, pedi, pedi, dá-se mudar, pedi com fé e confessou, e buscarei o Consolador. Santo dia predomina, o céu aberto e viu a mim, apedrejado no confim, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu a muito já, pedi, pedi, dá-se mudar, pedi com fé e confessou, e darei o Consolador. Eis em mim, rocha eterna, a fim de amar o bem que cai, mostrai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se mudar, pedi com fé e com fervor, e mudarei o Consolador. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, irmão. Vamos ler a leitura oficial. Glória a Jesus. Aleluia. Primeiro Coríntios. Primeiro Coríntios 10, irmãos. Primeiro Coríntios, capítulo 10, e versículo 13. Amém? Glória a Jesus. 1 Coríntios 10, 13 diz assim a palavra do Senhor. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, também com a tentação dará o escape, para que possais suportar. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, te apresento, Senhor, esta leitura oficial, meu Pai,
Obrigada, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que é rica, Senhor. Obrigada, Senhor, eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Pode se assentar, irmão, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irei adorar o Senhor com mais um louvor da harpa cristã. E o cooperador Tiago irá passar com a salva. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pedi que os irmãos se sentassem, mas por favor, irmãos, se põem de pé mais uma vez. E vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. O irmão Tiago irá passar com a salva. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha. Te apresento, Jesus, neste momento, meu Pai, a vida dos teus filhos, a cada dizimista, a cada ofertante, Senhor, da tua casa, meu Pai. Todo aquele, Senhor, que traz a sua oferta com amor, Senhor, com gratidão para a tua casa, Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoa desde os altos céus, meu Pai. E aquele que te pede, Senhor, uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir, meu Pai, no teu tempo, Senhor. Para que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, irmão. Número 8 da harpa cristã. Cristo, o fiel amigo. Aleluia. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. E nas fraquezas está comigo. Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre filho, não há, nem mais humilde, nem mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, pecador perdoará nela. Ele só, e pelos teus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há contradido. Ele só, aleluia, da tua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um fim de vida. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e na cruz de cada dia, Cristo
Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Não quero cansar os irmãos, mas eu peço mais uma vez que os irmãos se ponham de pé. E vamos orar pelo pastor. Glória a Jesus. Tendo as suas mãos sondas para cá, e vamos orar pelo nome de Deus. Em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha. Eu te apresento, Senhor, neste momento, meu Pai, o pastor Anderson, teu filho, meu Pai, a qual o Senhor constituiu, Senhor, o anjo desta igreja, meu Pai. Te apresento ele agora em tuas mãos, meu Pai. Senhor, toma ele em tuas mãos, assim como o Senhor tem feito, meu Senhor. Eu te peço esta noite, meu Pai, e aproveito, Senhor, um momento para agradecer, meu Pai, por esse privilégio de estar fazendo a primeira parte, Senhor, neste culto. E te agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, amados irmãos. Pode ficar sentado. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento também o pastor Valdeci. Glória a Deus, homem de Deus, ali no Rio de Janeiro, com a paz do Senhor Jesus. Creio que Deus, aleluia, já chegou com milagre. Louvado seja Deus na vida do Senhor, pastor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vou também fazer oração aqui pela vida do pastor Valdeci. Glória a Deus. E pelo filho da cooperadora Cristina, né? Pela vida da cooperadora Cristina também. E pela sua família, né? E apresentar todos aqui também da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Amém, meus irmãos? Pois vamos orar, né? Vamos apresentar, glória a Deus, os familiares dos irmãos que está aqui, né? Paulo Sérgio, né? Paulo César, glória a Deus. Vamos orar, né? Por Paulo César, glória a Deus, pelo pastor Valdeci. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite de oração, Senhor da glória, eu quero te apresentar, Senhor, apresentar a tua igreja, a igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, ali na cruz do Calvário, Senhor. Ó, Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, eu te apresento agora, Pai, o pastor Valdeci, meu Deus, teu servo, aleluia, ali, meu Pai, no estado do Rio de Janeiro, Senhor, meu Deus, que meu Pai, vai chegando com milagres, Senhor, porque o Senhor Deus sereno que cura, meu Deus, ó, Senhor da glória, Deus poderoso, aleluia, eu apresento a sua esposa, eu apresento a sua igreja, a cada membro, a cada obreiro, eu apresento o filho da cooperadora Cristina também, ali na capital do Rio Grande do Norte, Natal, eu apresento o seu filho Paulo César, meu Deus, vai chegando com a libertação, vai libertando, porque a tua palavra diz, meu Deus, o Senhor Deus que liberta, Senhor, o Senhor Deus do milagre, eu creio, meu Deus, eu apresento ele agora, vai chegando agora, meu Deus, meu Pai, com a libertação ali, Pai, do filho da cooperadora Cristina, eu apresento o seu esposo, meu Deus, vai chegando, meu Deus, que ele chegue, meu Pai, a voltar também para o teu caminho, Senhor, meu Deus, da esposa, tua filha, chega com milagre naquela casa, chega, meu Deus, eu apresento, meu Deus, meu Pai, a minha esposa, eu apresento a nossa família, eu apresento a irmã Ivanilda, o seu esposo, a nossa irmã também, meu Pai, esta criança que está com ela, o cooperador Tiago, aleluia, irmã Piedade, Pedro, eu apresento a todos, meu Pai, Aida, Alisson, a todos, meu Pai, os meus filhos, nossos netos, eu apresento a igreja apostólica, eu apresento a todos que faz parte desta igreja, membro e congregado, obreiros, Senhor, eu apresento, meu Pai, o conjunto e não é o dia, eu apresento agora, Senhor da glória, Deus poderoso esta noite, ó Jesus amado, Deus poderoso, eu já quero aproveitar esta oração e quero orar pela preletora,
aleluia. A nossa, Pai, missionária Geórgia, glória a Deus. Ó Jesus querido, Deus poderoso, toma esta noite, Deus querido, Deus das maravilhas, fala conosco, através da tua palavra. Ó Senhor da glória, ouve a nossa humilde oração, que chegue no teu trono, nos altos céus, Senhor. Meu Deus, mais uma vez, meu Pai, fala conosco, fala com os ouvintes, com os internautas, fala com aqueles também, meu Pai, que vai ouvir ali no canal do YouTube da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Mais uma vez eu te apresento, meu Pai, o Paulo César, e também, meu Pai, o pastor Valdeci, meu Pai, em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Receba a serva de todo palmas para Jesus. Glória a Deus, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Também quero cumprimentar todos os irmãos aí na live, o pastor Valdeci, todos que estão na live. Os irmãos também que vão ver ali no canal da igreja, no YouTube. Louvado seja Deus. Eu só quero ler aqui a palavra de Deus esta noite. Quem tiver Bíblia, abre aí. Em 2 Reis, capítulo 18. Capítulo 18 de 2 Reis. Glória a Deus. Amém? Vamos ler? Primeiro, em 18. O reinado de Ezequias de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acai, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade, e ele governou 29 anos em Jerusalém. Somente até aqui, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, Pai amado, santo e poderoso. Senhor, fala comigo e com a tua igreja através da tua poderosa palavra, Senhor. Meu Deus, me capacita, se eu estou sentindo uncionada, meu Senhor. Usa-me pela tua misericórdia, Senhor, dá-me a direção da tua santa palavra, Espírito Santo de Deus. Amém. Podemos sentar? Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, hoje nós temos como tema, do culto, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O nosso Deus é socorro bem presente na hora da tribulação, da angústia. O nosso socorro bem presente na aflição. E todo aquele que confia no Senhor como seu Deus, ele sabe que ele é vitorioso, ele sabe que ele já está de posse de vitória em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas. E estamos essa noite aqui falando dos servos do Senhor, o rei Ezequias. Um homem ao qual muitos já sabem da história, uma história muito conhecida dele, ao qual ele estava doente. Ao Senhor usou o seu profeta e mandou enviar ele uma mensagem, ao qual ele deveria arrumar a sua casa, porque ele iria morrer. Mas diz a palavra do Senhor que Ezequias virou-se para a parede, ainda deitado, e orou ao seu Deus. E Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida, irmão. Ezequias era rei de Judá, filho de Acai, seu pai. E bem ao contrário do seu pai, ele era um homem obediente à palavra de Deus, Ezequias, o rei Ezequias. Em toda a sua vida com o Senhor, ele foi obediente aos mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Ele era um homem obediente, irmão. Ele vivia de acordo com a palavra de Deus. Ele confiava plenamente no seu Deus. Ezequias, ao contrário do seu pai, destruiu toda aquela idolatria que havia ali em Jerusalém. Porque o seu pai, o rei Acai, em seu tempo de reinado,
ele fez tudo que desagradava a Deus. O pai de Ezequias, Acai, fez tudo quanto desagradava a Deus, permitindo a idolatria sobre Judá, sobre Israel. Tudo estava fora do controle, porque eles ali estavam fazendo tudo de desagrado ao Senhor, ao seu Deus. Então, Acai, pai de Ezequias, não foi um rei de agrado ao Senhor, mas o seu filho Ezequias muito agradou a Deus. E muitas lutas o Senhor, em todas lhe deu vitória. Ele era um homem abençoado por Deus, porque tudo que ele fazia, ele tinha vitória. E mais uma vez, Ezequias estava diante de uma grande, como é que eu posso falar, de uma grande luta, uma grande batalha. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você possa estar passando, irmão, irmã. Você que está aí na live ouvindo, eu não sei o teu problema, a tua situação, o gigante, o leão, o que está na tua frente, a muralha. Mas eu quero te dizer esta noite que se você é servo de Deus, é servo do Deus Altíssimo, e confia nele, a tua vitória, ela já é garantida. Porque nos conta a história ainda aqui, em 2 Reis adiante, que Ezequias estava agora diante de um grande problema. Louvado seja Deus. Pois o rei da Assíria, louvado seja o nome santo do Senhor, Senaqueribe, o rei da Assíria, um homem que era muito mau, irmão. Um homem violento, que tinha um grande exército sobre o seu reinado, o maior exército, um exército muito poderoso, irmão. Era aquele exército do rei da Síria, Senaqueribe. E ele, irmãos, ele já vinha derrotando muitas cidades. Ele já tinha derrotado 46 cidades. Antes dele tomar a cidade, dele destruir, ele já afrontava, ele já causava muito terror, muito medo. E agora o seu alvo principal era Jerusalém, porque ele sempre desejou destruir Jerusalém, tomar. Louvado seja Deus. Mas como a promessa, irmãos, do Senhor, ela é fiel e verdadeira, nunca foi destruída Jerusalém, nunca será. Louvado seja Deus. E naquele momento, Ezequias sabia que ele tinha um grande problema sobre a sua vida, porque Ezequias ele tinha conhecimento do grande exército que aquele homem tinha em seu poder. De quantas cidades ele já tinha destruído. Ezequias até tentou negociar com ele, lhe dando muita prata, muito ouro, para que ele desistisse, não viesse destruir Jerusalém, não viesse tentar contra Jerusalém. Louvado seja Deus. Mas o rei da Síria não quis saber, irmão. E conta a história que um oficial dele, um dos oficiais, foi até aquele povo aí de Judá e afrontou o Deus de Israel. Afrontou aquele povo, irmão. E foi tão ousado, irmão, tão ousado em suas palavras, de uma forma terrível. Um homem que não tinha conhecimento de um verdadeiro Deus, irmão. Um homem que também ali adorava outros deuses que não eram um Deus verdadeiro. O único Deus, louvado seja Deus de Israel, mesmo o seu Deus. Aleluia. Eu quero ler aqui, irmãos, para vocês. No capítulo, louvado seja Deus, 18 ainda, e o versículo 19. Veja bem o que ele diz um dos oficiais. Leve para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria, em que você está baseando a sua confiança. Você está pensando que as palavras podem tomar um lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria?
Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar as suas mãos. Assim é Faraó, rei do Egito. Para aquele que confia nele. Aí veja bem o que ele ainda diz, irmãos. Olha a falta de conhecimento que esse oficial tinha. No versículo 22. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? Irmão, veja bem que ele achava que o rei Faraó ali do Egito era maior do que o próprio Deus, irmão. Veja bem que ele citou primeiro que ele achava que Ezequiel estava com a sua confiança no rei do Egito. E logo após ele diz, ou você está confiando no Senhor seu Deus? Veja o quanto aquele povo achava que Deus era pequeno, que Deus não era nada. Nada, irmão. E não foram os santuários e os altares quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você. Em nome do rei da Síria, eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para matá-los. Você não poderá vencer nem o oficial assírio menos graduados. No entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus? O Senhor foi Ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então, Eliaquim, Sabina e Joá disseram ao oficial, fale em aramaico, pois nós entendemos, não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu, você pensa que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não. Foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão assentadas na muralha e que terão de comer as suas próprias fezes e de beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Louvado seja Deus. Veja bem, irmãos, que aquele oficial do rei Urias, do rei Senaqueribe, irmãos, perdão. O oficial do Senaqueribe, rei da Síria. Ele foi ousado em suas palavras. Mas Deus, ele tinha conhecimento de tudo, irmão. De tudo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra, ela nos fala que Ezequias, ele não foi se preparar como ele achou que ele ia querer pedir carros, cavalos, homens, soldados para ajudá-lo. Ezequias não foi se armar, Ezequias não foi pegar uma flecha, Ezequias não foi fazer nada disso, irmão, porque a confiança de Ezequias estava no Senhor. A palavra de Deus diz que Ezequias somente foi orar. Ezequias fez uma oração, irmão. E Deus enviou um anjo para ajudar. Deus enviou apenas um anjo, irmão. Porque o Senhor, nosso Deus, ele acampa seus anjos ao nosso redor. Para nos livrar e nos guardar de todos os perigos. Louvado seja Deus. E foi coisa tremenda que Deus fez através desse anjo qual ele preparou. Ele levantou e ordenou para que fosse destruir aquele povo. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ler aqui a oração de Ezequias, irmão. Veja bem a oração de Ezequias. No 19:15. E orou assim: ó Senhor Deus de Israel,
que estás assentado no teu trono, que fica acima dos querubins. Só tu és Deus, e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas essas coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram, muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagem de madeira e de pedra, feita por mãos humanas. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Louve o Senhor com as palmas, irmãos, porque esse Deus ao qual eu você servimos. Aleluia! Glória a Deus! E no versículo 19 e 20 veio a resposta da oração, irmão. Deus enviou uma mensagem. Louvado seja Deus. No 19 e 32, 20. E depois do 32. Glórias a Deus. Aleluia. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia, preste bem atenção, irmãos, o que Deus enviou através de Isaías para Ezequias, o rei Ezequias. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que em resposta à oração do rei, olhe bem, irmão, em resposta à oração de Ezequias, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte à cidade de Jerusalém: e caçou de vocês, Senaqueribe, contra quem você pensa que falou, para quem você olhou com orgulho, a quem você pensa que ofendeu e insultou. Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. O 32, irmãos. Isaías continuou: portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. Louvado seja Deus. Veja que Deus estava garantindo a vitória ao rei Ezequias e ao seu povo. Sabe por quê, irmão? Porque sabe quantos soldados tinha o rei da Síria? O maior exército do mundo, o exército mais temido da terra, irmão, era 185 mil. Não era 185 apenas, era 1.000. 185 mil soldados, irmão. Mas sabe de que forma Deus deu vitória a Ezequias? Em resposta à sua oração, ele mandou dizer por Isaías o quê? Que eles jamais chegariam até lá. Que nenhum soldado chegaria a entrar naquela cidade. Louvado seja o nosso grande Deus. Irmãos, a história nos conta que apenas com um anjo que Deus enviou sobre aquela terra, destruiu 185 mil homens. Sem precisar que Ezequias montasse um grande exército para lutar contra aquele rei da Síria. Sem precisar de mais nada, irmãos, Ezequias só apenas fez uma oração. Vejam o quanto nós perdemos a nossa vitória porque nós não oramos. Porque nós não confiamos nesse Deus poderoso. Qual a diferença do rei Ezequias para mim e para você, irmão? Somos pessoas normais como ele. Mas havia uma grande diferença. Ele era fiel em seus caminhos com o Senhor. Ele era obediente na palavra do Senhor em todas as suas leis.
Há uma diferença daquele que serve a Deus em obediência daquele que fica cocheando em pensamento, daquele que fica com a sua fé como a água da praia. Irmão, nós temos que firmar nossa fé nesse Deus, nós temos que acreditar e crer que Ele é poderoso. Que assim como Ele deu vitória ao rei Ezequias, matando, irmão, 185 mil soldados. Irmão, o Senhor poderia ter mandado um grande raio, Ele poderia ter mandado trovões, Ele poderia ter mandado fogo, irmão, para que todo aquele povo visse. Mas diz que foi algo tão tremendo e silencioso, que ninguém viu nada. Mas no dia seguinte, pela manhã, Senaqueribe ele contemplou. Imagina, irmãos, aquela multidão de homens mortos pela terra. 185 mil. Era muito homem. Todos estavam mortos, irmãos. Mas o nosso Deus, ele não matou Senaqueribe. Naquele momento, Deus deixou, porque Deus queria mostrar a ele quem era realmente o Deus poderoso. Era o Deus todo-poderoso ao qual ele rejeitava, ao qual ele odiava, ao qual ele repugnava, não acreditava. Porque ele tinha seus deuses, irmão, ele seguia outros deuses que não é verdadeiro, que não podia fazer nada por ele. Louvado seja Deus. Mas veja que coisa tremenda. Deus enviar um anjo, um único anjo para mostrar o seu poder sobre aquele homem, aquele rei, aquele soldado, aquela multidão de soldados. Irmão. Diz a palavra de Deus que ele esticou somente as mãos sobre aquele exército e todos morreram. Creia no poder de Deus ao qual nós servimos, irmão. Porque se a palavra diz que ele ordena anjos ao nosso favor, ele é o Deus que nos dá vitória. Não importa qual seja a luta que nós estejamos enfrentando, batalhas espirituais, não importa, mas se orarmos, o Senhor vai dar vitória. Se orarmos, a vitória é certa, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu fico maravilhado, irmão, vendo o que Deus é capaz de fazer pelos seus servos. Por um único homem ao qual é justo diante dele, ao qual busca obedecer a sua lei. Assim é comigo e com você, irmãos, ele pode fazer da mesma forma. Não permitir que nada vos aconteça. Curar de toda e qualquer enfermidade. Dar vitória daquilo que você acha que está perdido é somente Deus. Mas é necessário você confessá-lo como seu Deus. Não existe outro Deus na sua vida. Somente Ele adorar. E Ele cuida, Ele guarda, Ele livra. Porque Ezequias fez uma oração e o Senhor enviou um anjo. E sem muita barulheira matou 185 mil homens. Isso é milagre, irmão. Isso é um milagre que Deus mostra que pode fazer na minha e na sua vida. Na vida daquele que crê. Louvado seja Deus. O versículo 35 fala da grande vitória dele. Louvado seja Deus. Versículo 35. Irmãos, o Senhor não tinha aquela promessa só para aquele povo de Israel. Essa promessa é para mim e para você também. Aleluia, Deus. Aleluia. Versículo 35 do 19. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, os seus filhos, veja bem, o que aconteceu com aquele rei. Ele estava adorando o seu Deus, o qual não é o nosso Deus. Os seus filhos, seus próprios filhos, Adremeleque e Sareze, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Adom, ficou no lugar dele como rei. Veja o fim do rei Senaqueribe, como é terrível
fim daqueles que não servem a Deus. Veja como é terrível o fim daqueles que seguem a outros deuses. Chega um dia, irmão, que a conta vem para cada um de nós, daquilo que nós fazemos de errado, daquilo que nós prestamos nesse mundo que não é para o nosso Deus, porque devemos prestar louvor, adoração, gratidão somente a este Deus maravilhoso. Veja que o Senhor não mandou o anjo matar naquele e alguns outros soldados para contemplar e ficar sobre testemunho, para que até eu e você soubéssemos dessa história. Ele fugiu para Nínive, mas certo dia ele adorando ali no templo o seu Deus, um Deus de barro, que não podia fazer nada sobre ele. Ele estava de joelho, irmão, e ele foi morto de joelho pelos seus próprios filhos, seu sangue. E eles fugiram. E aí foi o fim de um homem que fez tanta maldade, irmão, que botava tanto medo nas cidades, que tomou 46 cidades, destruiu. Mas Jerusalém, como é promessa do nosso Deus, nada e nem ninguém vai destruir. Não destruiu, não vai destruir jamais. Porque é promessa desse Deus maravilhoso. Porque aquilo que ele promete, ele faz e ele cumpre, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero te dizer através dessa palavra, irmão, que é muito importante que a gente venha ter mais conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Porque através do conhecimento, irmão, a palavra vai nos lavando, nos purificando e nos transformando. Nos ensinando e nos capacitando, nós vamos começando a entender o que Deus ele quer conosco. Ezequias, ele é um homem diferente do seu pai, que teve o seu reinado todo desmantelado, irmão, que desagrada a esse Deus. Ele não agradava a Deus, a carne. Mas o seu filho, irmão, quando ele reinou por 29 anos, ele tão somente agradou a Deus. Quantas das vezes, irmão, nós estamos bem com o Senhor e de repente nós começamos a desagradar a Deus. Deus ele não quer isso de mim e de você. Somos vários, será que Ezequias também não era? Mas a palavra de Deus diz que ele era fiel em todas as leis do Senhor. Ele procurava fazer a vontade de Deus. A primeira coisa que Ezequias fez, irmão, foi destruir tudo quanto era ídolo, tudo quanto era Deus ali em Israel. Porque ele queria consertar todo o altar para o Senhor, para tão somente aquele povo adorar a Deus. Diferente do seu pai, porque ele poderia dizer, não, meu pai deixou assim, eu vou deixar assim. Não, ele tentou e fez e conseguiu agradar a Deus. Destruindo tudo quanto era de desagradar ao Senhor. Então ali foi um reinado abençoado e Deus deu vitória a ele em tudo que ele fazia, Ezequias. Aleluia! Essa é uma palavra poderosa, irmão, que nos mostra que o nosso Deus, ele é o nosso socorro, ele é o nosso refúgio, bem presente. Que não há nada que ele não possa fazer por nós. Mas nós devemos obedecê-lo, obedecer as escrituras, a sua palavra, porque isso é importante. Muitas das vezes nós vemos cristãos diante de tanta vitória, irmão, e não entendemos muitas das vezes. Mas quem sabe a vida dele com Deus, a obediência dele com o Senhor. Porque Deus abençoa. Eu estava dizendo ao pastor, essa semana a gente jantando, eu disse, como Deus se agrada de um povo que abandona tudo que desagrada a ele e busca ele na sua vida. Como Deus se agrada e faz o melhor por essas pessoas. Porque eu sei que cada um de nós estamos diante de muitas maravilhas que Deus fez em nossa vida, porque eu sou prova viva das maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Tenho errado, tenho, irmão, mas eu preciso me consertar. Porque o Senhor, ele quer que eu e você se conserte cada dia mais, para que ele venha dar vitória. Porque assim como ele deu vitória ao rei Ezequias, ele pode dar a mim, a você. Não tenha dúvida disso. Não há enfermidade que fique diante desse Deus, se você acredita que ele pode fazer. Ezequias, irmão, foi vitorioso apenas com oração, nada mais. Louvado seja Deus. Um irmão conversando comigo hoje está diante de um problema muito difícil. Com seu filho, eu disse, irmão, vamos orar, porque isso é espiritual. Porque eu creio, irmão, que a oração é poderosa e que Deus dele pode agir. Aleluia.
de orarmos e confiarmos nele. Irmãos, fique com essa meditação, com essa palavra. Creia assim como Ezequias que você seja um Deus vivo e poderoso. Amém? Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus fale mais no nosso coração. E eu já agradeço a mim pela oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. E quando mais a gente ora a Deus, a gente busca, mais o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Glória a Deus. Palavra que cai sobre o reinado deste homem, e bem sabendo que Deus foi com ele, né? Porque ele agradou a Deus nas orações e na sua vida. Glória a Jesus. Amém, amados irmãos? Esta palavra venha a arder cada dia mais na nossa vida. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Agradecer ao Senhor. Louvado seja Deus por mais um culto a Deus. Por mais um culto ao Senhor. Que Deus abençoe a todos também que estão aí online. A irmã Jailma. Esta outra irmã que eu esqueci o nome. Jussara. Que Deus abençoe a senhora, a sua família. O pastor também. Valdeci e a todos que vão ouvir, que vão ver este culto também lá no canal da igreja, no YouTube. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos fazer oração. A oração ela tem poder. Glória a Deus. Vamos orar porque quanto mais nós oramos, mais Deus Ele quer fazer na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, amados irmãos? Louvado seja Deus. Vamos orar, pedir a Deus mais força, né? Porque não é brincadeira, sabemos que a luta vem, mas o Senhor é fiel com a sua palavra para cumprir. Louvado seja Deus. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te apresento essas vidas esta noite, meu Deus. Meu Deus, vem fazer um milagre daquilo que nós necessitamos, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor da glória. Eu te apresento os internautas. Eu te apresento a todos que estão aqui esta noite. A cada vida, meu Deus, a cada um, Senhor. E nos dando, meu Deus, aleluia, força para prosseguirmos, meu Deus, porque a tua vida está próxima, Senhor. Abençoa cada um esta noite. Ó, Senhor da glória. Abençoa aqueles que têm pedido oração. Abençoa aqueles que têm pedido oração, Senhor. Ó, Senhor da glória. Vem abençoando esta igreja, enviando pessoas. Vem quebrando todo laço de obra de macumbaria, de feitiçaria contra essa igreja. Que todos os demônios caem por terra agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó, Senhor da glória, Deus poderoso. Abençoa, meu Deus, vem curando nesta noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Abençoa teu povo. Abençoa, meu Deus, abençoa. Em nome de Jesus Cristo. É isso que te pedimos, meu Deus. No nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar por Pedro. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pedro completou mais um ano de vida, né? Vamos fazer oração por ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar pela vida dele. Porque Deus é bom. Glória a Jesus. Vamos orar por ele, apresentar esta criança. Glória a Deus. Amém, igreja?
Vamos orar, Pedro. Glória a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, eis que esta criança, meu Deus, cobre com teu sangue, mas ser um pregador da tua palavra, para guerrear contra o inferno, meu Deus. Ó, Deus, como foi Pedro, também seja este Pedro aqui, meu Deus, meu Pai. Usa ele, meu Deus, na tua palavra do socorro, meu Deus, que mais um ano de vida, Senhor, completou, meu Deus, abençoa, meu Deus, nesta data querida, meu Pai. Ó, Jesus amado, repreende todo mal sobre essa criança, todo mal sai em nome de Jesus, que ela venha ser cheia do teu Espírito Santo, Deus poderoso, Deus maravilhoso. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, igreja. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Curva as cabeças, estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos e todos dias. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos aí do canal da igreja no YouTube e também aí do Facebook. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus, que se despede. É seu amado irmão em Cristo, pastor Anso Lima, da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. A paz do Senhor Jesus.